Fazendeiro solitário salvou a filha do chefe Apache de uma armadilha. 4 dias depois, ela voltou com toda a tribo. Você já amou tanto alguém que preferiu deixar a pessoa ir só para ela ser feliz, mesmo que isso acabasse com você por dentro? Essa é a história de Jonas, um fazendeiro que vive sozinho no interior do Mato Grosso. Um homem bom, bonito e marcado por perdas que a vida nunca explicou. Mas quando ele encontrou uma moça indígena ferida na mata, sem saber, ele estava abrindo a porta para o amor e para uma dor que ia mudar tudo. Se você gosta de histórias fortes, de gente de verdade e reviravolta daquelas de fazer chorar, se inscreve agora no canal. Porque o que Jonas viveu é daquelas histórias que só a vida mesmo sabe escrever. E no final vai ter uma revelação sobre um colar enterrado no pé de uma árvore. Algo que você nunca vai esquecer. Vamos para a história. Jonas acordava cedo todos os dias, ainda antes do sol despontar no céu do Mato Grosso. Naquela fazenda herdada dos pais, tudo tinha um silêncio pesado. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência. Ele caminhava pela casa simples, vestindo a camisa surrada, o chapéu de palha, e o rosto mostrava marcas de quem vive muito tempo em companhia da solidão. No curral, os bois mugiam baixinho, como se sentissem também a falta de algo que não sabiam nomear. Jonas ajeitava as cercas, tratava do gado, e durante as tarefas do dia, os pensamentos insistiam em voltar para um passado que ele guardava como um segredo. Naquele dia, enquanto alimentava os cavalos, o seu vizinho, seu Roberto, um senhor de cabelos grisalhos e voz cansada, apareceu para conversar. "Jonas, rapaz, como é que tá esse coração solitário?" perguntou Roberto com um sorriso meio triste, sabendo que o amigo não gostava muito de falar. Jonas parou de ajeitar a sela e olhou para o horizonte, onde o céu começava a se iluminar. Seu Roberto, é um jeito de viver, né? A gente aprende a conviver com o que tem, respondeu ele com voz baixa. Mas não fica guardando tristeza não, meu filho. A vida é curta demais para isso, falou Roberto, batendo no ombro do rapaz. Jonas forçou um sorriso, mas por dentro sentia uma dor antiga. Ele nunca contou para ninguém, mas havia perdido um grande amor, muito tempo atrás, e desde então tinha se fechado em si mesmo, como uma árvore velha que resiste às tempestades. Durante o almoço, ele comeu sozinho na varanda, olhando o horizonte da fazenda, enquanto o vento mexia as folhas das árvores, trazendo um frescor momentâneo para aquela solidão silenciosa. No fundo, Jonas queria que algo acontecesse. Um motivo para quebrar aquela rotina de silêncio e tristeza. Mal sabia que aquele motivo viria da mata fechada que cercava a fazenda. Um grito inesperado, uma vida prestes a cruzar a dele e um amor que ele nem imaginava existir. Era quase meio-dia quando Jonas decidiu ir até a mata atrás da fazenda para buscar uma novilha que tinha se perdido. O calor já começava a apertar e o cheiro de terra úmida misturava-se com o perfume das flores do cerrado. O silêncio do mato era só quebrado pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. De repente, algo cortou aquele silêncio. Um grito agudo, desesperado, que parecia vir de alguém em perigo. Jonas parou. O coração acelerou. Ele conhecia aquele som. Era o de um pedido de ajuda. Sem pensar 2 vezes, largou o laço que segurava o cavalo e entrou na mata. Galhos arranhavam seu rosto, espinhos picavam sua pele, mas ele não desistia. Seguia o eco do grito até encontrar uma clareira onde uma jovem estava presa numa armadilha de cordas. Ela tinha os olhos grandes e escuros, o rosto marcado pela poeira e pelo medo. O corpo dela tremia, mas havia uma força silenciosa naquela moça. "Calma, eu vou tirar você daí", disse Jonas, tentando acalmar o pânico dela. Com cuidado foi soltando os nós. Quando finalmente conseguiu libertá-la, ela caiu nos braços dele, exausta. "Obrigada", ela sussurrou com a voz fraca.
Você está machucada? Perguntou Jonas, examinando os ferimentos nos braços e pernas dela. Ela tentou se levantar, mas Jonas segurou seu braço firme. Fica calma, eu vou cuidar de você. Não pode sair andando assim, você pode piorar. Ela olhou nos olhos dele e por um instante, Jonas sentiu um aperto no peito, como se aquele encontro tivesse despertado algo adormecido. Eu me chamo Yara, disse ela finalmente. Jonas assentiu, ainda sem saber o que aquela história ia mudar na vida dele. Mas ele sabia que não podia simplesmente deixá-la sozinha ali. Era o começo de algo que ele jamais imaginaria. Antes de seguir, me conta, de que cidade você está assistindo essa história? Quero sentir que essa lembrança do interior brasileiro está chegando até aí também. Jonas carregou Yara nos braços até a varanda da casa simples, onde pôde examinar melhor os ferimentos. O sol batia forte, mas ali havia uma sombra amiga que dava um pouco de conforto. Você precisa descansar, disse ele, ajeitando a moça em um colchão improvisado. Ela fechou os olhos por um momento, respirando com dificuldade. Como foi que você foi parar naquela armadilha? Jonas perguntou com cuidado, preocupado. Ela demorou para responder, os olhos ainda fechados. Eu estava caminhando pela mata, procurando ervas para minha avó, disse ela, a voz baixa e trêmula. Não sabia que havia pessoas que armavam esses perigos. Jonas ficou pensativo, a cabeça cheia de perguntas. Nunca tinha visto alguém daquele jeito por ali, tão diferente, tão delicada e ao mesmo tempo com uma força escondida. Durante os dias seguintes, Yara ficou na fazenda, ainda debilitada, mas começando a se recuperar. Jonas cuidava dela com uma atenção que nem ele sabia que tinha. Fazia o café da manhã, trazia a água fresca, limpava os machucados com a erva que a avó dele ensinara. Você tem sorte de eu estar aqui, ele disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo, enquanto dava de beber um pouco de água para ela. Ela tentou rir, mas a dor ainda era grande. Sorte, eu que tive sorte de encontrar você. As palavras dela tocaram Jonas de um jeito que ele não conseguia explicar. No silêncio da fazenda, a presença dela foi como um sopro de vida. Yara observava tudo com olhos atentos, descobrindo cada canto, cada cheiro. Ela ajudava nas tarefas que podia, trazendo lenha, limpando a casa, como quem queria devolver algo àquele homem que a acolhia sem perguntas. O senhor não quer saber nada sobre mim? Perguntou ela certa vez. Sentada na varanda, olhando o céu, Jonas olhou para ela, sentindo o peso daquela pergunta. Tenho medo do que vou encontrar, por isso às vezes fico só, confessou ele, a voz carregada de saudade. Ela tocou a mão dele com delicadeza. Às vezes, a gente precisa se abrir para não se perder no meio do caminho. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que estavam começando uma história que iria muito além da fazenda, da solidão e do medo. Um laço invisível, mais forte do que a distância entre dois mundos, começava a se formar. Os dias na fazenda foram passando e, pouco a pouco, a presença de Yara começou a transformar a rotina de Jonas. Não era só o cuidado com os ferimentos dela, mas algo mais sutil que crescia no ar. Um sentimento que Jonas tentava evitar, mas que não conseguia negar. Era uma manhã fresca, o sol ainda tímido no horizonte, quando Jonas acordou e encontrou Yara sentada na varanda, olhando o céu com um brilho diferente nos olhos. Está melhor hoje? Ele perguntou, aproximando-se devagar. Ela virou o rosto com um sorriso fraco, mas sincero. Sim, você tem me ajudado muito. Jonas sentou-se ao lado dela, sentindo o peso da solidão começar a se dissipar. Nunca pensei que alguém pudesse aparecer assim, do nada, e mudar tudo, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela olhou para ele, tocando de leve o braço dele. A gente muda a vida um do outro sem perceber, Jonas. Os dias seguintes foram cheios de pequenos momentos. Yara ajudava a limpar o quintal, aprender a cuidar dos animais e até tentou ensinar Jonas algumas palavras da língua do povo dela.
Eles riam juntos quando ele tropeçava nos sons diferentes. Certa tarde, quando o sol começava a se esconder, Jonas e Yara sentaram-se na sombra da mangueira grande que ficava perto do curral. O silêncio entre eles era confortável, cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Eu queria ter alguém para dividir tudo isso, confessou Jonas, olhando para o chão. Yara segurou a mão dele, sem palavras. Era o suficiente para dizer que ela também sentia o mesmo. Mas naquele toque havia também a consciência do que não podia ser. Dois mundos tão diferentes, uma história que ainda estava longe de se resolver. Naquela noite, Jonas voltou para casa pensando na mulher que tinha aparecido no meio da mata e que em poucos dias tinha virado o centro do universo dele. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma esperança frágil brotar no peito. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda a continuar, trazendo histórias que tocam o coração de todo mundo. Na manhã seguinte, Jonas acordou com o sol já alto, os primeiros raios invadindo pela janela da pequena casa da fazenda. Mas, para sua surpresa, o colchão onde Yara havia passado as últimas noites estava vazio. Ele levantou-se apressado, o coração batendo forte. Yara! Chamou pela casa com a voz embargada. Não veio resposta. Ele correu até a varanda, olhou em volta, mas ela não estava ali. No quintal, encontrou um bilhete amassado, preso com uma pedra no canto da mesa. Obrigado por tudo, Jonas. Preciso ir. Não posso ficar, mas nunca esquecerei o que fez por mim. Cuide-se. A mensagem tão simples e breve trouxe uma dor inesperada para o peito dele. Jonas sentou na cadeira de balanço, sentindo o peso da solidão voltar como uma sombra. Por que você foi embora? Murmurou, olhando para o céu como se esperasse uma resposta. As lembranças dos dias em que ela esteve ali vieram com força. O jeito dela sorrir, o cuidado que mostrava, a promessa silenciosa de algo que poderia ser. Mas Yara havia partido, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Jonas sabia que aquela despedida não era o fim, embora a sensação fosse de perda. Ele ficou ali por um longo tempo, apertando o bilhete na mão, tentando entender se aquilo era um adeus ou um até logo. 4 dias se passaram desde que Yara desaparecera da fazenda, deixando Jonas com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas. Ele tentava manter a rotina, mas a ausência dela parecia preencher cada canto da casa, do quintal, da vida. Naquela tarde, enquanto Jonas ajeitava a cerca perto da estrada de terra, ouviu um barulho diferente. Passos firmes, um som de vozes que vinham do horizonte. O coração dele disparou. No meio da poeira levantada pelos pés que se aproximavam, Jonas viu um grupo de pessoas vestidas com roupas tradicionais, com pinturas no rosto e penas coloridas no cabelo. Entre eles, a jovem que ele havia ajudado. Yara estava ali, firme, olhando diretamente para ele, ao lado de um homem alto e imponente, o chefe da tribo. Jonas, disse Yara com uma voz mais forte do que antes. Eu voltei para agradecer, mas não estou sozinha. O chefe, com um olhar sério, aproximou-se e falou com voz firme. Meu nome é Caiapó. Sou o pai de Yara e líder da nossa tribo. Seu gesto de bondade foi um ato raro, digno de respeito. Jonas permaneceu em silêncio, surpreso e confuso. Nunca imaginara que aquela jovem fosse filha de um chefe indígena, muito menos que ele viria até sua fazenda com toda a tribo. Vocês são bem-vindos aqui, disse Jonas, tentando conter a emoção. Yara sorriu com tristeza nos olhos. É só o começo, Jonas. Tem muito que você precisa saber. Jonas sentiu um nó na garganta. Algo dentro dele dizia que aquela história estava longe de terminar e que os próximos dias trariam desafios que ele jamais imaginara. Gente, vocês gostam de histórias assim, cheias de emoção e mistério? Me contem nos comentários o que acharam até aqui. Naquela noite, depois que a tribo se acomodou perto da fazenda, Jonas sentou-se à beira do fogo com Yara e seu pai, o chefe Caiapó.
A fogueira lançava sombras que dançavam entre eles, enquanto as estrelas brilhavam alto no céu. Caiapó olhou para Jonas com respeito, mas também com uma seriedade que fez o fazendeiro sentir o peso das palavras que viriam. Jonas, sua coragem e bondade salvaram a vida da minha filha, começou o chefe. Yara não é uma jovem qualquer. Ela é herdeira da nossa liderança, a próxima guardiã de nossa aldeia. Jonas engoliu em seco, tentando entender. Ela estava em um rito de passagem, continuou Caiapó. Um momento sagrado, onde os jovens provam sua força e conexão com a natureza. Mas foi surpreendida por caçadores ilegais e poderia ter morrido. Yara, que estava silenciosa, olhou para Jonas com um misto de tristeza e orgulho. Meu pai quer que eu siga o caminho da tribo, Jonas. Eu preciso honrar a história do nosso povo, mesmo que isso signifique me afastar de tudo que vivi aqui. Jonas sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer que não importava a distância, que ela podia ficar, que o amor deles podia vencer tudo. Mas as palavras morreram na garganta. Eu entendo, disse ele, a voz trêmula. Só queria que soubesse que não está sozinha. Yara sorriu, segurando a mão dele com firmeza. Nunca estive tão perto de alguém como estou de você. O silêncio voltou, pesado e cheio de promessa. Jonas sabia que aquela noite mudaria para sempre a vida dele, daquelas pessoas, e de um amor que estava nascendo entre mundos diferentes. Na manhã seguinte, o sol já iluminava a fazenda, quando o chefe Caiapó se aproximou de Jonas com um olhar sério, porém respeitoso. Ao lado dele, Yara observava em silêncio, segurando o colar que trazia pendurado no pescoço. Uma pedra vermelha, brilhante, com um significado profundo para a tribo. Jonas, começou o chefe, a voz firme. Sua atitude foi mais do que um ato de bondade. Você salvou não só minha filha, mas também a honra do nosso povo. Por isso, queremos lhe oferecer um presente sagrado, como símbolo de respeito e gratidão. Jonas olhou para o colar com surpresa. Ele nunca imaginara que ganharia algo assim, tão cheio de significado. Não precisa aceitar nada, Sr. Caiapó, respondeu Jonas com humildade. Eu só fiz o que achei certo. O chefe sorriu, mas não insistiu. Este colar é um símbolo antigo, que representa a união entre mundos diferentes. Guardá-lo é aceitar uma responsabilidade, a de proteger e honrar essa ligação. É uma recompensa, mas também um compromisso. Yara se aproximou e colocou o colar nas mãos de Jonas. Eu quero que você tenha, disse ela, os olhos brilhando, porque mesmo que os caminhos sejam difíceis, esse laço entre a gente é verdadeiro. Jonas sentiu o peso daquele momento. O colar parecia carregar não só o brilho da pedra, mas também a esperança e a dor de um amor que começava a nascer, mas que também enfrentaria desafios. Ele aceitou o presente com um nó na garganta, sabendo que aquilo mudaria tudo, para sempre. Obrigado, murmurou. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora para não perder o próximo capítulo dessa história que está só começando. Nos dias que seguiram ao encontro com a tribo, Jonas sentiu um misto de emoções. O colar que agora carregava pendurado no pescoço parecia pesar mais do que uma simples joia. Era um símbolo de um mundo que ele mal começava a entender. Uma tarde, enquanto o sol dourava a fazenda com sua luz suave, Yara se aproximou dele na varanda, o olhar sério e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Jonas, ela começou hesitando um pouco. Meu pai quer que você venha à aldeia. Quero que conheça o lugar onde cresci, onde aprendi quem sou. Jonas franziu a testa. Era um convite difícil de recusar, mas também assustador. A aldeia ficava longe, e ele sabia que atravessar aquela fronteira não seria simples. Eu não sei, Yara. Não sei se estou preparado para esse mundo, disse ele, com a voz carregada. Ela segurou as mãos dele, olhando fundo em seus olhos. Eu não posso pedir que você entenda tudo, mas quero que veja quem eu realmente sou, se não por mim, pelo que estamos construindo juntos.
Jonas respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Eu vou, disse finalmente, porque não posso deixar você ir sozinha. Eles se abraçaram, um abraço que dizia mais do que palavras. Era um pacto silencioso, uma promessa de enfrentar o desconhecido juntos, mesmo sabendo que o caminho seria cheio de obstáculos. Naquele momento, Jonas não sabia que aquele convite seria o começo de uma jornada que mudaria para sempre a vida dele, de Yara e da aldeia que aguardava. Na aldeia, Jonas descobriu um mundo completamente diferente do seu, cheio de cores, sons e rituais antigos que pareciam ecoar a própria alma da terra. Yara caminhava ao seu lado com confiança, guiando-o pelas trilhas e apresentando-o às pessoas que a conheciam desde criança. As noites eram silenciosas e cheias de estrelas, e foi numa dessas noites que, sentados ao redor da fogueira, o silêncio entre eles se quebrou com uma canção suave. Yara começou a cantar uma melodia antiga, seus olhos brilhando na luz do fogo. Jonas escutava em silêncio, sentindo o coração apertado. Nunca antes se sentira tão conectado a alguém e, ao mesmo tempo, tão consciente da distância que os separava. Você canta bonito, disse ele baixinho, sem querer interromper, mas incapaz de conter o sentimento. Yara sorriu, olhando para ele. Essa é a canção da minha avó, da minha mãe. É o que me lembra de onde venho. Os dias na aldeia passaram rápido e o amor entre os dois crescia, silencioso, feito aquela canção. Eles sabiam que não podiam falar alto sobre o que sentiam, não podiam se deixar levar pelo desejo. Havia algo maior em jogo, uma força que os mantinha presos a regras e destinos que não podiam mudar. Numa tarde quente, enquanto caminhavam, perto do rio, Jonas segurou a mão de Yara e a puxou devagar para um abraço. Eu queria poder ficar aqui para sempre, disse ele, a voz embargada. Ela respondeu com um beijo leve, carregado de promessa e tristeza. Eu também, Jonas, mas nossos caminhos não são fáceis. Eles se despediram naquela margem do rio, sem palavras, com os olhos cheios d'água, sabendo que o tempo seria cruel com eles. E vocês? Já viveram algum amor que parecia impossível? Contem aqui nos comentários, quero saber. Na aldeia, a rotina seguiu seu curso, mas o clima entre Jonas e Yara estava carregado de tensão silenciosa. Embora seus corações estivessem ligados, havia algo que pairava no ar, uma sombra que ameaçava separar os dois. Certa manhã, o chefe Caiapó chamou Jonas para uma conversa reservada, longe dos olhares da tribo. Sentaram-se sob uma grande árvore, as raízes grossas entrelaçadas com a terra seca. Jonas, começou o chefe com voz grave, preciso ser honesto com você. Existe uma profecia antiga entre nosso povo, passada de geração em geração. Jonas franziu a testa, sentindo o peso daquela palavra. Sobre Yara? Perguntou, tentando conter a apreensão. Caiapó assentiu. Ela está prometida desde criança a um homem da tribo. É uma tradição para fortalecer nossa liderança e proteger nossa cultura. Esse compromisso é sagrado e não pode ser quebrado. O fazendeiro sentiu o coração apertar como nunca antes. Mas, e o que isso significa para ela e para nós? Significa que seu caminho é difícil. Ela deve cumprir sua missão, mesmo que o coração queira outra coisa. Jonas abaixou o olhar, o silêncio pesado entre eles dizendo tudo que nenhuma palavra poderia explicar. Mais tarde, ao encontrar Yara, ele viu nos olhos dela a mesma dor que sentia. Jonas, eu queria poder mudar tudo, ela disse, a voz embargada, mas não posso fugir do que fui criada para ser. Ele segurou as mãos dela, tentando dar força. Eu não vou desistir de você. Mas ambos sabiam que o destino parecia mais forte e que o amor. Jonas voltou para sua fazenda com o coração pesado, carregando no peito a dor que nunca imaginara sentir tão forte. O caminho de volta parecia interminável, cada quilômetro aumentando o vazio que ele sentia. Ao chegar, sentou-se na varanda, olhando a terra vermelha,
as árvores, o céu aberto. Tudo ali parecia o mesmo, mas para ele nada era mais igual. Ele retirou o colar de pedra vermelha do pescoço e segurou com força, como se nele estivesse guardada toda a esperança que ainda restava. Naquela noite, o silêncio da fazenda era mais profundo do que nunca. Jonas caminhava pelo terreiro, os olhos marejados, a mente cheia de memórias. Eu queria que fosse diferente, Yara. Sussurrou, falando para o vento. Queria poder te segurar, te proteger. Mas parece que o destino tem outros planos. As palavras ficaram no ar, como um lamento. Ele sabia que Yara cumpriria o que prometera, mesmo que o coração se partisse no meio. Dias se passaram e Jonas tentou voltar à rotina, mas a fazenda parecia vazia, como se parte dele tivesse ido embora para nunca mais voltar. A dor da ausência era maior do que qualquer coisa que ele já sentira, mas no fundo, uma semente de esperança ainda germinava, uma promessa silenciosa de que aquela história não tinha terminado. As semanas passaram arrastadas e Jonas parecia apenas existir. Acordava, cuidava dos animais, preparava sua comida, mas os olhos já não brilhavam e os gestos estavam mais lentos, mais pesados. Até os bichos pareciam sentir que algo nele tinha se apagado. A fazenda, que antes era seu abrigo, agora era só lembrança. Lembrança dela, dos silêncios compartilhados, dos olhares trocados sem pressa. Tudo nela estava ali, na rede onde ela descansou, na caneca que usava, no canto da varanda onde cantava baixinho à noite. Numa tarde abafada, quando o céu ameaçava chuva, Jonas encontrou algo estranho em cima da mesa da cozinha. Era um envelope de papel pardo, dobrado com cuidado, sem nome, sem remetente. Ele abriu devagar, com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta escrita à mão. O coração dele disparou quando reconheceu a letra delicada. Jonas, se você está lendo isso, é porque consegui fugir. Eu fugi. Não aguentei cumprir um destino que não era meu. Eu tentei ser forte, tentei fazer o certo pelos outros, mas o que eu sentia por você gritou mais alto. Estou vivendo escondida, próxima da mata, em segurança. Precisei de tempo, mas agora estou pronta. Se você ainda me espera, me encontre onde nos juntos separamos, na árvore grande perto do rio. Com amor, Yara. Jonas não pensou duas vezes. Deixou o colar preso ao pescoço, montou seu cavalo e partiu em direção ao lugar onde a viu pela última vez. O céu escurecia e a chuva fina começava a cair, mas nada podia impedi-lo agora. Ele sabia exatamente onde ela estaria, e o coração dele já batia mais forte só de pensar. A chuva engrossava enquanto Jonas cavalgava pela mata fechada. As gotas lavavam seu rosto, mas ele nem se importava. O colar pendia no peito, pulsando como se também soubesse que o momento havia chegado. Ao se aproximar do rio, viu a árvore enorme, com raízes expostas e o tronco marcado por gerações. Era ali que ele e Yara tinham se despedido. Ali, onde as promessas silenciosas ficaram penduradas no vento. Jonas desmontou devagar. Caminhou até a árvore, o coração acelerado. Yara, chamou com a voz embargada pela emoção. Do outro lado do tronco, uma figura surgiu, encharcada pela chuva, mas com os olhos firmes e vivos, como antes. Yara. Ela sorriu, com lágrimas misturadas à água da chuva. Eu sabia que você viria. Eles se abraçaram com força, sem palavras, deixando que o toque dissesse tudo que foi calado por tanto tempo. Era como se a própria natureza silenciasse para assistir àquele momento. Yara então tirou algo do bolso do casaco de couro que usava. Uma pequena pedra envolta em pano. Isso estava enterrado aqui, debaixo da raiz. É da minha mãe. Ela também amou um homem de fora, mas não teve coragem de lutar. Me disse que, se um dia eu encontrasse alguém capaz de enfrentar o mundo por mim, era aqui que eu deveria plantar nosso recomeço. Ela entregou a Jonas. Ele segurou a pedra com cuidado, como quem recebe um pedaço de alma. Então vamos plantar, disse ele. Ali, debaixo da árvore,
Eles enterraram juntos a pedra da mãe dela e o colar que Jonas recebera da tribo. Não era abandono, era renascimento. Depois disso, não voltaram nem à aldeia, nem à cidade. Construíram uma pequena casa perto do rio, longe dos olhos do mundo, mas perto da verdade que carregavam no peito. Jonas deixou de ser o fazendeiro solitário. Yara deixou de ser prisioneira da profecia. E juntos encontraram algo raro, um amor que desafiou destino, medo e tempo. E aí, o que você achou dessa história? Tocou seu coração? Me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um. Se você ainda não deixou seu like, agora é a hora. Ele me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve no canal para não perder as próximas. E olha, se essa história te emocionou, compartilha com alguém que merece sentir essa mesma emoção. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma boa história para lembrar que o amor ainda vale a pena. Clica aqui na próxima história. Nos vemos lá.